coisas que aborrecem a Deus. Em Provérbios capítulo 6 versículos 16 a 19 diz que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contendas entre irmãos. Olá, quero te convidar a falar sobre estas 7 características humanas relatadas nesta passagem da Bíblia. Aborrecer quer dizer detestar alguma coisa. Quando a Bíblia diz que Deus aborrece algumas coisas, devemos prestar atenção para evitar estas coisas em nossas vidas. Primeiro ponto fala sobre olhos altivos. Olhos altivos são olhos elevados, altos, arrogantes, orgulhosos e presunçosos. Deus sempre condena a arrogância dos homens, pois ela contraria a sabedoria divina. Provérbios capítulo 8 e versículo 13 diz que Deus é sábio, e habita com a prudência e ele tem conhecimentos e conselhos. O temor do Senhor está sobre aquele que aborrece o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, Deus não tolera. No segundo ponto fala sobre língua mentirosa. Se você analisar nesta lista de 7 coisas que Deus aborrece, 3 delas são pecados da língua. A nossa língua, como muitas pessoas diz, é o que condena o corpo. Deus odeia a mentira. O mentiroso será castigado sem piedade. Em Salmos capítulo 7 versículos 12 a 16 diz que a obra do mentiroso cairá sobre ele, e a sua violência descerá sobre a sua cabeça. Em Provérbios capítulo 13 versículo 5, diz que da mesma maneira que Deus aborrece a mentira, a pessoa justa também a aborrece. O fato é que mentir é muito fácil, difícil é controlar o estrago que a mentira faz. Às vezes temos o hábito de falar mentiras estratégicas, tipo, fala que eu não estou em casa, fala que depois eu retorno a ligação, ou tipo amanhã eu passo lá, só para ganhar tempo. Quantas mentiras nós temos o costume de falar só para nos livrar de alguma situação? Mas lembre-se que mentira é sempre mentira. No terceiro ponto fala sobre mãos que derramam sangue inocente. Deus sempre detestou a violência dos homens. O servo de Deus deve procurar ficar longe de pessoas violentas, porque a violência sempre gera violência. Tem pessoas que não conseguem viver sem ter uma briga com alguém, e é exatamente este tipo de companhia que devemos ficar longe, porque senão você acaba envolvido em uma encrenca também. Em Provérbios capítulo 24 versículos 1 e 2, diz: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Muitas destas pessoas violentas sempre têm uma boa condição financeira, exatamente conquistada através da violência. Mas a palavra é para nós não desejarmos nada gerado através da violência, porque Deus detesta isso. No quarto ponto fala sobre coração que trama projetos iníquos. Os ímpios tramam contra os justos. Há tanta injustiça no mundo que pessoas boas ficam desesperadas. Mas este quadro será invertido, porque Deus com seus olhos como chama de fogo tudo ele vê. Em Salmos capítulo 37 versículos 12 e 13, diz que o ímpio trama contra o justo, e contra ele rende os dentes. Mas o Senhor está rindo deles, pois vê que dia deles vem chegando. Tanta maldade, tanta corrupção, tantas pessoas perversas se dando bem, parece até que ser bom não é compensativo. Mas tudo que fazemos de ruim e legal é uma escolha, um direito nosso. Mas já dizia os antigos que tudo que aqui se faz, se paga com juros. Deus detesta a iniquidade, e quem pratica ela não ficará sem punição. No quinto ponto fala sobre pés que se apressam a correr para o mal. Deus criou o homem para servir a ele. Devemos dedicar nossos corpos como sacrifícios vivos para fazer a vontade do nosso Criador e Redentor. Nessa lista de coisas que aborrece a Deus, os primeiros 5 itens descrevem partes do nosso corpo: olhos, língua, mãos, coração e pés. O pecado é atrativo, ele parece muito compensativo. Mas quando a pessoa se rende à tentação e corre para o pecado, ela é rejeitada por Deus. Em Salmos capítulo 34 versículo 16, diz que a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então aquele que busca a maldade já estão com os dias contados. Em Provérbios capítulo 1 versículos 15 e 16, o sábio Salomão nos adverte sobre o perigo de entrar no caminho dos malfeitores.
Ele diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os teus pés, porque os pés do ímpio correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Deus não só pede que não pratiquemos o mal, mas que também nos afastamos dele. Ele não quer apenas que façamos o bem, mas que abominamos o mal, e que tratamos a maldade com indiferença. No 6º ponto fala sobre testemunho falso que profere mentiras. 2 vezes nessa lista de 7 itens, Deus inclui a mentira. Não podemos ignorar a gravidade desse pecado. Deus é verdade e a mentira não vem dele. Em João capítulo 8 versículo 44, diz que aquele que mente tem por pai o diabo, e quer satisfazer os desejos do pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Mentir é um pecado com gravidade maior, porque é altamente nocivo. Temos que aprender a falar a verdade sempre e nunca mentir. Mesmo que você saia com prejuízo, prefira sempre falar a verdade. Efésios capítulo 4 versículo 25 diz, para deixar a mentira, e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando nós mentimos para as outras pessoas, estamos nos envolvendo na mentira também. No 7º e último ponto fala sobre o que semeia contendas entre irmãos. Vemos que na lista que foi falado aqui, que Deus odeia 6 características, mas a 7ª ele abomina. O semeador de contenda não tem chance nenhuma com Deus, a menos que se arrependa urgente do que está falando. Contendas são obras de maldizentes, uma feitura somente do diabo. Foi como Satanás agiu no reino de Deus, semeando contenda contra Deus. Na astúcia ele envolveu na conversa fiada a 3ª parte dos anjos de Deus, e condenou eles à perdição. Muitos seres humanos estão replicando esta maldade aqui na terra. Mas é bom saber que aquele que lança contenda para ver a bagaceira entre as pessoas, é abominação para Deus. Não vai passar impune o contencioso. Em Provérbios capítulo 26 versículo 20 diz o seguinte: sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente cessa a contenda. Há infelizmente pessoas neste mundo que se ocupam falando mal dos outros e semeando contendas. Deus abomina, e isso é muito ruim porque abominar significa repelir com horror. Este comportamento é algo que infelizmente atinge muitas pessoas, e muitas destas pessoas têm um agravante maior porque são cristãos. Em Romanos capítulo 1 versículo 30, cita a contenda como um dos piores pecados humanos, sendo murmuradores, acusadores, aborrecedores de Deus. Devemos clamar por misericórdia e pedir perdão a Deus por estas coisas maldosas que brotam dos nossos lábios. A soberba é uma das fontes das contendas que dividem irmãos. Em Provérbios capítulo 13 versículo 10, diz que da soberba só resulta a contenda. Contendas são fáceis de começar e difíceis de terminar. Em Provérbios capítulo 17 versículo 14, diz que como romper de uma represa, assim é o começo da contenda. Basta apenas uma pequena fissura para que o desastre aconteça. Uma sabedoria antiga diz o seguinte: a melhor maneira de resolver uma briga é não a começar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, e abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Uma reflexão desenvolvida pelo pastor Saulo Mendonça de Oliveira. Obrigado por ter ficado até aqui.